Oi gente, meu nome é Larissa Celestino, eu tenho 19 anos e hoje eu vou contar pra vocês todo o meu relato de parto. Tudo começou no dia 16 de março, às 5 horas da manhã. Eu comecei a sentir contrações de 1 em 1 hora. Nesse intervalo de 1 em 1 hora, nesse espaço de tempo, eu estava sentindo cólicas também. E foi o que me prejudicou. Não só isso, como nos 2 dias anteriores, não estava sentindo nada e resolvi sair. Fui pra 2 festas de aniversário, comi o que eu podia, o que eu não podia, bebi o que eu podia e não podia e tava achando que tava ruim de estômago. Foi isso que me prejudicou e atrasou meu trabalho de parto. Porque eu achando que estava ruim de estômago, que fosse apenas gases, tomei o remédio pra poder melhorar. Obviamente não era gases, não melhorei, não fiz o que o remédio deveria ter feito e só atrasei meu trabalho de parto. Assim que minha mãe acordou, a gente foi tomar café da manhã, todo mundo junto, fui pra casa dela, a gente tomou café da manhã, avisei sobre as dores e logo em seguida ela fez esse vídeo aí. Minha barriga já tinha arriado e eu tava sentindo bastante dor, isso na hora do café da manhã. Logo assim que a gente terminou de tomar café da manhã, eu fui pro quarto do meu irmão e apaguei. Acordei na hora do almoço, almocei, deitei de novo no sofá da sala mesmo, nem consegui chegar no quarto e apaguei de novo. Acordei, era 6 horas da noite já, subi pra conversar com a minha mãe e nisso que a gente conversou, ela falou: Lari, vamos pra maternidade, só por desencargo, só pra ver se tem alguma coisa, se tá acontecendo alguma coisa, se tá tudo bem. Então sobe, toma um banho, se arruma e vamos. Tomei aquele banho Premium Plus, entendeu? Me arrumei e fomos pra maternidade. Chegando lá, foram aferir minha pressão, tava 15 por alguma coisa. E me encaminharam pra doutora Alice. A doutora Alice aferiu minha pressão novamente, continuava 15 por alguma coisa, não abaixou. Ela fez toque, o primeiro da noite, e nada. Ela falou que eu tava contraindo muito bem, porém não estava dilatando e a bolsa ainda não tinha estourado. E logo em seguida ela me mandou fazer o cardiotoco pra saber como que a neném estava, já que eu tava sentindo contração. E o primeiro foi horrível, ela tomou um susto e pediu pra que eu fizesse novamente. E então a gente fez de novo e o segundo saiu perfeito, graças a Deus. E aí ela me mandou colocar essa roupa. Obviamente eu tava muito feliz, como vocês puderam ver. A sensação que dá é que você tá como você veio ao mundo na frente de todo mundo, entendeu? É horrível. Mas fiquei por pouco tempo na frente das pessoas, então foi tranquilo. Mesmo eu tendo condições de andar, não me deixaram andar por precaução, pra prevenir, né, que a minha pressão subisse, porque até o movimento de estar andando e tudo mais poderia subir a minha pressão ainda mais. E logo que eu subi, eu já fui diagnosticada com pré-eclâmpsia, o que deixou todo mundo mais tenso, né? A gente subiu com a informação de que eu ficaria ali na maternidade até que minha pressão abaixasse. Eu tomaria os medicamentos, minha pressão abaixando, eu poderia voltar pra casa tranquilamente. Colocaram o primeiro acesso em mim, que foi esse daqui. A enfermeira foi genuína, porque ela pensou e botou em cima e não bem aqui, porque senão eu não ia conseguir coisar o braço. Colocaram um aparelho de pressão também e ficaram aferindo a minha pressão, acho que nem de 20 em 20 minutos, acho que até menos. O tempo todo elas iam lá e viam como que eu tava e tudo mais. Tomei soro, glicose. No dia 17, às 3 horas da manhã em ponto, eu fazendo xixi, quando eu fui me limpar, o tampão tinha saído. E aí eu fiquei desesperada, porque eu vi um negócio super gosmento, assim, não é transparente. É meio transparente, mas ele ainda tem uma coloraçãozinha, assim, tipo amarelinha, assim, bem clarinha, quase nada. Eu passei pro papel higiênico, corri, gritei minha mãe e falei: mãe, o que é isso? Aí minha mãe: o tampão saiu. Aí eu continuei sentindo contração e não evoluía. Acordei, não podia comer nada, não podia beber nada, porque a princípio a gente não sabia se seria parto normal, se seria cesárea, em que momento eu teria que jogar pra cesárea. O indicado pelos enfermeiros, pelos médicas, fosse que não fizesse a cesárea por conta da minha pressão, entendeu? Eu poderia ter uma hemorragia e não aguentar. Durante o dia todo não evoluiu.
E aí chegou uma enfermeira e perguntou se eu aceitava tomar o comprimido para poder ajudar no trabalho de parto. Obviamente eu aceitei, já não tava mais aguentando, mais de 24 horas sentindo dor e nada de evoluir. Tomei o primeiro 3 horas da tarde. Já tinha sido diagnosticada com pré-eclâmpsia e eclâmpsia logo em seguida. Então já era uma preocupação a mais. E nada da minha pressão abaixar também. E beleza, tomei o primeiro 3 horas, 3h40 começou. As contrações muito mais fortes, muito mais rápidas, e os intervalos já estavam assim, totalmente doidos, entendeu? Eu já não tinha mais um padrão de intervalos, já estavam vindo em seguida, uma da outra. O segundo comprimido eu tomei 6 horas, e foi aí que tudo começou. Dia 17 de março, às 6 e pouquinhas, 7 horas. Tudo começou ali. Tomei o segundo comprimido e então a gente esperou. Menos de 40 minutos, acho que nem 20 minutos depois, eu comecei a sentir muita vontade, conversando com as enfermeiras tranquilamente, comecei a sentir muita vontade de vomitar. E aí, nesse negócio que minha mãe pegou a lixeira pra poder vomitar, porque eu já estava tanto com acesso, que eu não podia levantar, quanto com um negócio pra fazer xixi. Eu vomitei nisso que eu fiz a força, assim, que você contrai a barriga pra poder vomitar, a minha bolsa estourou. E aí, ao mesmo tempo que eu vomitava e a minha mãe gritou, a bolsa dela estourou, eu fiquei super feliz. Quando as enfermeiras entraram, que viram, a coisa ficou diferente. Porque o que tava tudo indo muito bem, de um momento pro outro, começou a ficar tudo muito preocupante. Saiu, a bolsa tinha estourado de fato, porém, junto com a bolsa, saiu tinto, que significa, saiu fezes e urina, tudo da minha filha junto, o que significava que ela estava possivelmente entrando em um possível sofrimento. Nem uma hora depois, o cirurgião entrou dentro da sala e falou: olha, vamos ter que fazer a cesárea. Um desespero total, ele saiu para conversar com a minha mãe e eu fiquei lá, né, sentada, chorando. E eu lembro só de fechar o olho e, gente, juro, eu orei, rezei, pedi pra tudo quanto foi gente, entendeu? Todas as crenças religiosas que eu achava que poderia me ajudar, eu pedi. Ele conversou com a minha mãe e falou que a situação era grave e que a gente só sairia vivo por um milagre. E que todas as crenças religiosas que a minha mãe tivesse, era pra ela pedir, porque seriam muito mais que necessárias naquele momento. Minha mãe agarrou no jaleco dele e falou pra ele: eu entrei com as 2 vivas aqui e eu vou sair com as 2 vivas daqui. Não me faça, durante a cesárea, ter que escolher entre uma das 2, porque eu não vou escolher. Vai ser as 2 e ponto. Ele, assustado, né, obviamente confirmou e falou pra gente se preparar, porque a gente ia entrar em 20, 30 minutos. Já vieram as enfermeiras, me deram a touca e tudo mais. A minha mãe entrou, começou a conversar comigo. Foi muito emocionante, obviamente, porque eu tava muito assustada, com muito medo, mas ao mesmo tempo eu tava muito feliz, porque faltava, tipo assim, papo de 40 minutos pra eu pegar minha filha no colo pela primeira vez. Ela começou a se arrumar, a gente ficou esperando, acho que nem 10, 20 minutos. Eles entraram e chamaram a gente, levaram a gente. E na hora da anestesia, minha mãe não fica comigo, o acompanhante não pode entrar. E foi o único momento em que ela me deixou, de fato, sozinha. Sozinha, entre aspas, porque ela tava do outro lado, escutando tudo, qualquer ai, ela entrava. Eu assustei na hora da agulha, né, pra anestesia. E tive reação também à anestesia. Então, da cintura pra baixo, não senti... Não, da cintura não, né, da barriga, assim... Daqui debaixo do peito pra baixo eu não sentia absolutamente nada, mas do peito pra cima eu sentia tudo. Então eu tremia muito o tempo todo. E eu não podia tremer porque eu estava com acesso aqui, e a essa altura do campeonato já tinha enfiado outro acesso minha aqui. Então eu não podia tremer de nenhum dos lados e não conseguia parar de tremer. A única coisa que o cirurgião falou pra minha mãe foi: não deixa ela apagar, ela não pode apagar. E a minha mãe ficou encarregada de segurar a minha mão o tempo todo, porque ela não soltou minha mão por nada e não deixava eu apagar por nada. Eu lembro de alguns momentos ainda meio que apagar assim, e ela tipo: Larissa, Larissa, acorda.
eu tive hemorragia durante o parto, então o sangue jorrava nas alturas, foi super preocupante. Eu não sei como que eu não precisei de sangue, mas graças a Deus não foi necessário. E assim, gente, pra me, abrirem e tirarem a criança, foi papo de... Na minha cabeça foi, 20 minutos, entendeu? Pra me fecharem foi 40, entendeu? Obviamente, trabalho de parto ali, cesárea, né? A cirurgia demora entre 1 hora e 1h30, então eu acredito que tenha demorado durante esse tempo aí. Mas pra mim, como eu apaguei em alguns momentos assim, pra mim foi papo de 30 minutos, 40 minutos, tudo já tava feito, entendeu? Eu lembro de perguntar pra minha mãe se já tinha começado, e quando tava terminando eu ficava mãe, tá terminando? Mãe, tá acabando? Eu lembro também de um dos momentos falar pra minha mãe que eu não queria pegar ela, porque eu tava me tremendo muito, e eu tava com medo de deixar ela cair. Essa era a minha preocupação, eu tava com hemorragia, eclâmpsia, sangrando igual um jato de sangue pra tudo quanto era lado durante a cirurgia toda. E a minha preocupação era deixar a bebê cair, tá bom? A cirurgia foi, né, mesmo com muitas complicações, foi tudo ok. Me levaram pra sala de pós-parto. Eu fiquei lá amamentando enquanto minha mãe foi buscar as roupinhas dela pra poder vestir. Logo em seguida, assim que a minha mãe chegou, eu entreguei ela pra minha mãe vestiu ela. Eu nem vi, eu nem, me lembro de ter visto ela com a roupa. Eu só apaguei, gente, eu dormi muito. E aí, depois eu lembro de acordar, assim, bem de manhãzinha mesmo, era umas 5, 6 horas. O trabalho de parto foi tudo perfeito. Assim, eu só tenho a agradecer a toda a equipe médica, todos eles, entendeu? Foram, literalmente, cada um deles foi um anjo diferente na minha vida. E literalmente todos eles, de certa forma, de alguma forma, de todas as formas, me salvaram, entendeu? Então foi isso, gente. Esse foi meu relato de parto. Depois do dia 17, eu ainda fiquei mais 3 dias lá na maternidade, porque eu tava sulfatando, eu tive que tomar sulfato pra poder melhorar. Então eu tive que ficar mais 3 dias. Eu não senti fome porque eu tava tomando soro na veia, então foi tranquilo. Eu só sentia muita sede o tempo todo e não podia beber água, entendeu? Mas de resto foi tudo certo. Hoje em dia ela tá super bem, inclusive tá dormindo agora. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do meu relato de parto. Eu fiz um videozinho contando bem genericamente lá pro meu TikTok, então caso vocês queiram ver, pode assistir por lá também. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.